Satisfação e privilégio. Satisfação e privilégio estar aqui com os irmãos na igreja do Jardim Goiás, igreja que nós amamos profundamente. Infelizmente estamos impedidos de estar todos juntos como estávamos antes, mas Deus que é bom, Deus que é gracioso, Ele tem os seus planos e Ele tem falado muito a nós, tem nos ensinado muito sobre tudo o que temos vivido. E algo que nós achamos que Ele está ensinando mais e que nós precisamos abrir os ouvidos para ouvir é sobre como nos comportamos como cristãos dentro de casa, isolados dos de fora, mas bem mais perto da esposa, dos filhos, dos maridos, dos avós e dos netos, dependendo da situação. Como o pastor James mencionou, ano passado eu estava expondo aqui na igreja sobre a vida e o ministério de Eliseu. Naquela ocasião, eu havia programado fazer 4 exposições e terminei fazendo 8. Assumindo o pastorado da igreja de Vila Nova, eu achei que deveria retomar aquelas exposições, fazê-las novamente, e agora então, em vez de serem 8, vão ser 11. E eu queria então compartilhar com os irmãos aqui, na igreja do Jardim Goiás e com os irmãos que estão nos assistindo pela internet, um dos textos que eu expus recentemente na Vila Nova e que os irmãos aqui no Jardim Goiás, naquela ocasião, não puderam ouvir acompanhando a palavra. Eu quero convidar a todos para que abramos a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 3, e para não dizer que a gente vai variar, o texto vai ser longo. Eu espero que o sermão não seja tão longo quanto o texto. Mas vai ser, os irmãos sabem que vai ser, não tem jeito. 2 Reis, capítulo 3, verso 4 a verso 27. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu Josafá: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã
ao apresentar-se à oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa ao Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Qui-Haresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Vamos orar pedindo a Deus a sua palavra. Pai, nós queremos pedir que a palavra do Senhor venha ao nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa alma, para nos dizer o que fazer, para nos mostrar o que não fazer, para nos aconselhar e para nos pastorear. Pedimos que a palavra do Senhor alcance todos os lares até onde essa transmissão está sendo assistida, e que posteriormente, pelo canal do YouTube da igreja, ela possa abençoar ainda outras mais famílias. Pedimos que a graça do Senhor nos acompanhe, pois nós precisamos, nós carecemos dela, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre a natureza do poder do Espírito Santo, ou como ele age na vida das pessoas, qual que é a natureza do poder espiritual. Nós, só para recapitular, sempre ouvimos falar sobre o Espírito Santo, seu poder, sua ação, baseados no que nós aprendemos e entendemos de livros e de mensagens do Novo Testamento, mas raríssimas vezes nós gastamos um tempo e nos assentamos para ouvir, para ler, para assistir algo que nos ensine sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E isso, para nós que somos calvinistas, tem uma importância muito grande, porque nós cremos com toda a convicção na unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e de que o povo de Deus é um só. Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento, e Paulo chama a igreja de o Israel de Deus no Novo Testamento. Nós sempre dizemos que a salvação efetuada por Deus no Antigo Testamento, ela é igual à do Novo Testamento. Deus sempre salva pela graça, e Deus sempre santifica por meio do seu Espírito. Olhando por esse prisma, conhecer, estudar o ministério de Eliseu faz toda a diferença, porque ele é um exemplo vivo e ativo da ação de Deus por meio do seu Espírito na vida de um dos profetas de Israel. E quando nós levantamos essa questão, é claro que nós estamos nos lembrando de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 14, quando Elias está se despedindo de Eliseu, e Eliseu pede que ele receba de Deus porção dobrada do Espírito de Elias. E porção dobrada do Espírito de Elias não quer dizer simplesmente, unicamente, fazer o dobro dos milagres que Elias fez, porque se você fizer as contas, você perceberá que Eliseu faz 18 milagres, enquanto Elias havia feito 9 milagres. Então, numa interpretação apressada, nós somos levados a entender que o dobro do poder do Espírito seria fazer o dobro do que o profeta anterior havia feito. Mas quando você lê Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 17,
você verá que a expressão porção dobrada, ela não se aplica simplesmente à ideia de poder dobrado, mas ela tem a ver com o reconhecimento público de uma verdade que Deus está fazendo. Deuteronômio 25 aplica essa questão de porção dobrada ao filho mais velho, que herdava a fortuna do seu pai, o primogênito. No Israel antigo, quando um pai falecia, o filho primogênito ele ficava com 50% da herança. E os outros 50% era dividido entre a mãe e os outros irmãos. E quem conhece a doutrina da família do Antigo Testamento, verá que Israel não tinha família pequena, com raríssimas exceções. A prática, o normal, eram famílias com 8, 9, 10, e quem já leu o livro de 2 Crônicas, tem um senhor israelita lá que teve 22 filhos de uma única esposa. Então esses 22 iam ficar com 25%, mas o primogênito sozinho ficaria com a metade, e essa metade era chamada de porção dobrada. De modo que o que Eliseu pediu, e Elias disse que se ele o visse partir, seria concedido, seria esse reconhecimento público de que Eliseu era o herdeiro do ministério de Elias para continuar a obra que Deus havia começado por meio de Elias. Você se lembra que quando Elias enfrentou os profetas, Jezabel o ameaçou de morte, e ele então foi parar lá no Monte Horebe, onde Deus lhe deu 3 tarefas, das quais ele só cumpriu a última, que foi ungir Eliseu, seu substituto. As outras 2 tarefas, ungir a Jeú, rei de Israel, e a ungir a Azael, rei da Síria, foram tarefas que foram realizadas por intermédio de Eliseu. Porção dobrada do Espírito não significa fazer o dobro, mas significa andar no mesmo ministério, tendo o reconhecimento de que Deus o chamou e de que Deus o usará para continuar executando a sua mensagem profética diante de uma nação, porque Eliseu e Elias eram profetas enviados a Israel, diante de uma nação que está se afastando de Deus muito rapidamente. E é nessa sombra que eu quero tratar sobre esse texto aqui, sobre o tema nem vento, nem chuva. Qual é, então, a natureza do poder espiritual? O contexto aí do versículo 4 ao versículo 9 mostra que Acabe morreu, embora Jezabel ainda esteja viva, e o seu filho Jorão está reinando em seu lugar, porque Acasias, o seu outro irmão que havia herdado o trono, morreu rapidamente. E o texto de 2 Reis, ele começa exatamente falando sobre a morte de Acasias, que Elias disse: olha, porque você não creu em Deus, você não sairá desse leito de enfermidade do qual você está. Porque em vez de buscar o conselho de Deus, Acasias buscou o conselho no templo de Baal-Zebude. Depois, Eliseu, no seu primeiro milagre, após Elias ter sido levado, ele purifica as águas de Jericó, e não passa despercebido para nós que Eliseu ele vai purificar as águas de Jericó, porque diferente do rei Acasias, o povo de Jericó, em vez de buscar auxílio num templo pagão, chamou Eliseu lá para consultar a Deus e pedir que Eliseu tomasse em nome de Deus uma providência. E para mim, aquela maldição que Josué havia lançado sobre Jericó, ela é encerrada ali naquele milagre que Eliseu faz de purificar as águas amargas daquela cidade. E o rei Mesa de Moabe viu nessa inconstância, nessa instabilidade política em Israel, a oportunidade mais do que ótima para que ele se libertasse do jugo que Acabe havia posto sobre eles, 100.000 ovelhas como imposto anual. Não é qualquer um que consegue fazer isso, mesmo tendo as grandes campinas de Moabe a seu serviço.
Então, Jorão, inexperiente e tendo que resolver essa situação, a Bíblia diz que Jorão não andou nos caminhos de Acabe, seu pai. Mas a Bíblia também não diz que Jorão escolheu andar no caminho do Senhor. Ele, em vez de buscar exemplo na palavra de Deus e naquilo que Jericó, que é a cidade do seu reino, havia feito, ele foi mais longe. Ele foi buscar refúgio nas instruções, nas práticas de Jeroboão, que tinha sido exatamente aquele que havia dividido Israel e que havia levado Israel novamente para a idolatria, quando mandou colocar 2 bezerros de ouro em Samaria e em Betel, para que o povo não fosse adorar a Deus em Jerusalém. A história de Jorão mostra para nós o quanto a falta de bons modelos atrapalham e azedam a vida de quem quer que seja que vive momentos de instabilidade, que precisa de bons conselhos, mas não os encontra e não os procura no lugar apropriado. E é nesse contexto que Eliseu entra em cena, porque Jorão acha que tem que mostrar que ele não é um rei fraco, então ele precisa ir lá enfrentar Moabe, e ele pede a ajuda de Josafá, porque seu pai Acabe e Jezabel já haviam se aparentado com Josafá num casamento que vai ser um desastre para Judá, porque desse casamento vai nascer Atalia, e Atalia vai tentar usurpar o trono de Judá, naquela história de Joás, que vale a pena você ler depois. Então ele pede a ajuda de Josafá, e Josafá faz a mesma burrice que fez na época de Acabe. Josafá desejava imensamente que Judá e Israel se reunissem, e ele insiste em tentar se aproximar de Judá. Então Jorão escora nele e pergunta: como atacaremos Moabe? E Josafá dá um conselho que, para quem conhece a geografia bíblica, soa muito estranho, porque bastava atravessar o rio Jordão ali na altura de Jericó e você já estava no norte de Moabe, pronto para atacar. Mas o fato é que Moabe havia investido pesado no fortalecimento das cidades do norte, exatamente para que ele não fosse atacado por Israel e nem por Judá por ali. Então Josafá diz: nós vamos rodear as montanhas de Judá, nós vamos rodear o Mar Morto, vamos atravessar a parte norte do deserto de Neguebe e vamos atacar Moabe pelo sul, onde não tem fortalezas no caminho. E isso era 7 dias de marcha. No caminho eles vão se juntar com o rei de Edom e serão 3 exércitos para invadir Moabe. Mas você percebeu o tom pessimista de Jorão? Deus chamou esses 3 reis aqui para serem entregues na mão de Moabe. Como é que você vai para uma guerra dizendo publicamente essas coisas, a não ser se for a verdade límpida e clara de que ele não tinha esperança de vencer essa guerra? E nesse contexto, Eliseu aparece. Porque Josafá, do mesmo jeito que fez com Acabe, ele faz com Jorão. Não tem ninguém aqui para a gente consultar a respeito da vontade de Deus? Foi nesse contexto que apareceu Micaías, naquele episódio em que Acabe morreu. Agora, a coisa vai ser diferente. É nesse contexto que entra em cena Eliseu, e uma das coisas engraçadas aqui do texto é que esses reis estão indo para Israel e Eliseu está indo no meio deles. Eliseu disse: vou lá. E certamente ele fez isso porque Deus já havia instruído que usaria dele no meio desse negócio aqui. Então, os reis são avisados de que Eliseu está por ali, e em vez de chamar Eliseu à sua presença, como Acasias havia feito com Elias, e usando uma linguagem que a Joyce sempre usa lá em casa, deu ruim, eles vão até onde Eliseu está. Diz o texto que eles descem ao encontro de Eliseu. E lá nós temos esse diálogo que é muito interessante. Primeiro, a partir do verso 10 até o verso 14, o poder do Espírito, ou o poder espiritual, ele mostra que a aliança sempre é o critério do compromisso.
Essa conversa mal educada que Eliseu tem com Jorão, ela mostra o que de fato movia o coração de Eliseu e que deveria mover o coração de todo aquele que tem algo para fazer, que é fidelidade e aliança. Então, primeiro, Eliseu diz para Jorão: olha, se não fosse, por que você não vai lá procurar os profetas de Jezabel, os profetas de Acabe? Aqueles mesmos que Elias havia derrotado lá no Monte Carmelo. Vai consultar a eles. A resposta de Jorão é triste, ele diz: não, mas Deus é quem trouxe esses reis aqui para que eles morram nesse deserto. A culpa é de Deus. Então ele disse a segunda frase: não fosse o respeito que eu tenho por Josafá, eu nem te ouviria. Por que o respeito que ele tem por Josafá? O que é que tem em Josafá que faz com que Eliseu o respeite? Quando você lê a história de Josafá, a Bíblia diz que Josafá foi um dos bons reis de Judá, porque ele andou no caminho do seu pai Davi e guardou a aliança. E você lembra e percebe que nos livros de reis, nos livros de crônicas, o critério que é utilizado para dizer se um rei é bom ou se um rei é ruim, é exatamente se ele é fiel ou não é fiel, se ele é infiel à aliança com Deus. Por que Eliseu respeita Josafá? Porque Josafá procura dirigir o seu reino dentro da aliança com Deus, e era até mesmo por uma tentativa de reunir o povo de Deus, Israel e Judá, debaixo dessa aliança, é que Josafá cometeu essa burrice tremenda de colocar seus filhos em casamento com os filhos de Acabe. Ele queria unidade, mas ele queria unidade debaixo da aliança. E Eliseu diz que só vai dar atenção a Jorão, porque diante dele está um homem que leva Deus a sério. E você se lembra, Josafá começou a reinar com 16 anos de idade, e a Bíblia diz que quando ele tinha 26 anos, ele se tornou ousado em servir ao Senhor. E ele estava no meio de uma reforma religiosa dentro de Judá, para que Judá não se entregasse à idolatria como sua vizinha do norte, Israel, estava fazendo, porque estava vendo a bancarrota na qual aquela nação havia entrado. Os profetas dos seus pais não serviriam para nada ali. E é interessante a menção de Eliseu aos profetas de Acabe e Jezabel, porque eles haviam prometido chuva lá no Monte Carmelo, e chuva eles não enviaram. Agora, Jorão, filho de Acabe, que já era mais que um adolescente quando Elias havia vivido aquela experiência, ele tinha testemunhado, ele tinha visto, agora ele está no deserto, está com sede, precisa de água, e os profetas de Baal, mais uma vez, não podem lhe ajudar com água. E Eliseu mostra para nós, em primeiro lugar, que a aliança com Deus sempre é o critério da bênção de Deus na vida de quem quer que seja, à parte ou separado da vida da aliança. Não há como nós podermos experimentar a intimidade, o auxílio, o pastoreio, o cuidado e inclusive a vitória que Deus oferece para o seu povo. Uma das revelações mais marcantes naquele livro, Nas Mãos do Redentor, do pastor Paul Tripp, livro que nós estudamos aqui nessa igreja, na escola dominical, é que ele disse que toda a experiência de aconselhamento e de ministério dentro da igreja só tem razão de ser se nós entendermos o amor de Deus como um amor que sempre funciona em aliança. O amor de Deus nos trouxe para dentro da sua aliança. E hoje nós vivemos a nova aliança por meio de Jesus Cristo. Se nós queremos experimentar e ver o poder do Espírito agindo em nós, jamais o veremos à parte ou tentando uma vida espiritual fora, à margem da aliança com Deus. Você precisa entrar na aliança, você precisa conhecer a aliança, você precisa fazer da aliança que Deus oferece a sua aliança com Deus. É nesse sentido
que Eliseu diz para Jorão: eu vou conversar com você só porque aqui diante de mim tem um homem que leva a aliança de Deus a sério. Não adianta falarmos sobre ser cheios do Espírito ou do poder de Deus se nós não estivermos dentro da aliança com o Senhor. Esse é o primeiro recado de Eliseu. O segundo, então Eliseu diz que Jorão está equivocado, que Deus havia trazido aqueles 3 exércitos até o deserto, não para que eles morressem de sede e de fome, mas para que ele mostrasse para eles o seu poder e o seu pastoreio na vida deles. Que não só eles não morreriam, mas eles também seriam vitoriosos contra o exército de Moabe. E a partir do verso 15, Eliseu diz que o poder de Deus é aquele que vem sobre nós. Observa verso 15. Disse no verso 14 Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Traga uma pessoa para a gente ter uma música aqui para amenizar essa conversa. E é importante nós dizermos que a música, e esse é um dos momentos na Bíblia em que a música faz parte da revelação de Deus. Outro momento no Antigo Testamento onde isso acontece é quando Davi passa a tanger diante de Saul, que está sendo atormentado por um espírito maligno. Eliseu pede a presença de um tangedor e oferece a instrução de Deus com um fundo musical, e a música aparece no Antigo Testamento como um instrumento útil e utilizado por Deus na manifestação da sua vontade. De modo que nós jamais podemos desprezar a música como um instrumento que Deus escolheu utilizar na sua casa e na sua causa. Agora, é sempre bom a gente dizer para aqueles músicos de plantão, especialmente dessas mega igrejas, que acham que o ministério levítico foi restaurado, que a palavra não veio através do cara que estava tocando, a palavra veio Eliseu. E que a música veio para servir aquilo que Deus queria mostrar para aquelas pessoas, e não para ser o culto em si mesmo, como acontece em várias igrejas por aí. E me chama a atenção então essa frase: veio o poder de Deus sobre Eliseu. Essa frase ela é intrigante aqui no texto, porque a palavra que é traduzida por poder é a palavra iad. E para quem não sabe hebraico, iad quer dizer mão. Veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Para quem não sabe também, uma das palavras que é traduzidas por louvor no Antigo Testamento é a palavra iadã, que quer dizer levantar as mãos. Veio a mão do Senhor sobre Eliseu. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é Deus colocar a sua mão sobre nós. O que é o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo é Deus colocar a sua mão sobre nós. Então vamos lá. O que significa ser cheio do Espírito? Ou o que significa estar debaixo do poder de Deus ou debaixo da mão de Deus? Ora, em primeiro lugar, Eliseu está sob a autoridade de Deus para o obedecer e cumprir a sua vontade. Deus colocar a sua mão sobre Eliseu é o fato de que Deus está colocando a sua autoridade, o seu domínio, o seu controle sobre a vida de Eliseu.
estar, em segundo lugar, debaixo da mão de Deus, é estar debaixo da proteção de Deus. Aquele sobre quem Deus estende a sua mão, está debaixo dos cuidados soberanos do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos. Em terceiro lugar, Eliseu está debaixo da mão de Deus, no sentido de que Deus o está capacitando para que ele faça o que Deus mandou ele ali para fazer. O que é ser cheio do Espírito? O que significa? O que tudo isso tem a ver com o nosso objetivo de falar sobre o poder do Espírito? Primeiro, que o poder vem de Deus, é Deus quem coloca a sua mão sobre Eliseu. O poder de Deus nunca vem de nós mesmos, nós não o criamos, nós não o trazemos, nós não o pescamos, nós não o acordamos. É Deus quem está no controle e é Deus que a tudo controla. O poder de Deus não é discernido ou conhecido nos aspectos externos do tom de voz, do balançar a mão, do fazer um teatro evangelical para que as pessoas vejam Deus está ali. Não, o poder de Deus é discernido na submissão daquele que é seu servo. A falsa profecia não cumpre esses dois requisitos e por isso engana e mata a fé de quem se deixou iludir e ludibriar pelo teatro, pelo festival. Segundo, estar cheio do poder de Deus é estar cheio do Espírito de Deus. Não tem outra definição na Bíblia. Porque o poder de Deus sempre se manifesta pela ação, pela atuação do seu Espírito. Na criação foi assim. Nos atos portentosos de Deus no decorrer do Antigo Testamento foi assim, na vida de Jesus foi assim. Lucas capítulo 3, versículo 14, quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que ele sai no poder do Espírito para cumprir o seu ministério. E na vida da igreja também assim, sempre que a igreja se viu acuada, sempre que a igreja se viu desafiada, a Bíblia diz que Deus a encheu do seu Espírito e ela agiu em seu nome para fazer a sua vontade. Está cheio do poder de Deus, é estar cheio do Espírito de Deus, estar cheio do Espírito é estar completamente nas mãos, sob as mãos e à disposição das mãos de Deus. Terceiro, o conteúdo que Deus vai transmitir através do seu profeta importa. Porque o profeta nunca deverá fazer o que acha melhor, mas sempre deverá fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Por isso, quando Deus diz para Saul, vai lá e destrói os amalequitas, e ele não destrói, isso desagrada a Deus. Por isso, quando Davi resolve levar a Arca da Aliança para Jerusalém, mas em vez de levar pelos varais, nas costas dos coatitas, ele manda fazer um carro novo, isso desagrada a Deus. Porque para Deus, sempre, o conteúdo importa. E quando você vê a vida de Eliseu, e os irmãos aqui, muitos ouviram aquela série de exposições que nós fizemos, sempre Eliseu procurou fazer exatamente o que Deus havia mandado ele fazer. E um dos momentos em que eu acho isso mais claro, é que ser cheio do Espírito Santo implica, em algumas vezes, ser enviado para falar e fazer aquilo que a gente não quer, mas Deus quer. E Eliseu faz isso quando ele vai até lá na Síria para ungir Azael. E ele está diante de Azael, e ele está olhando para Azael, e ele vai ungir Azael, e ele começa a chorar. E Azael pergunta, por que você está chorando? E ele diz, porque eu sei o que você vai fazer com o meu povo. Mas ele unge Azael a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus mandou. Deus não nos dá o direito de reinterpretar a sua palavra. Deus não nos dá o direito de fazer diferente. Nós, sempre que fazemos pecando. E sempre que pecamos, nos damos mal no final.
Ser cheio do Espírito significa que a palavra de Deus importa para nós, que o que Ele disser importa para nós. A palavra cumpre os propósitos de Deus para orientar e para disciplinar. Jorão desdenhou a providência divina, dizendo que Deus o havia conduzido ao deserto para morrer nas mãos de um rei ímpio e pagão. Mas por quê? Porque ele estava com a sua consciência totalmente pesada por não abraçar a palavra de Deus. E Eliseu corrige, e Eliseu mostra: olha, não é por sua causa, é para cumprir os meus propósitos. E terceiro e último lugar, então Deus mostra que vai fazer um milagre, vai proteger o seu povo, vai alimentar o seu povo e vai dar vitória para o seu povo. E aí ele usa uma frase que é muito parecida com uma outra que todo mundo aqui sabe de cor: nem vento, nem chuva. Vocês não ouvirão vento, vocês não ouvirão chuva, porque o poder de Deus, ele é aquele poder que age através do imperceptível e do inesperado. Ali tem um deserto. Onde achar água num deserto? E Deus diz: amanhã, 6 horas da manhã, vai estar cheio de água aqui. Se preparem, cavem para que a água fique empoçada. E ele diz mais: onde que você já ouviu isso? Essa frase de Eliseu aqui, em primeiro lugar, me remete lá para o Monte Horebe, quando Elias está deprimido e querendo morrer. E então ele está na caverna e ele ouve um vento, e ele acha que Deus está no vento, e Deus não está no vento. Ele vê um terremoto, ele acha que o poder de Deus está no terremoto, e o poder de Deus não estava no terremoto. Aparece um fogo, e é só isso que não aparece aqui. E ele acha: o poder de Deus está no fogo. E ele não está. Então vem aquele vento suave, e Deus fala poderosamente com Elias. Mas também esse texto nos remete lá para Zacarias. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é a força do exército, não é o poder político, mas é a ação inesperada de Deus e imperceptível dele, muitas vezes, como aconteceu com o rei Assuero, no caso de Amã. Amã queria acabar com os judeus e mandou fazer uma forca na frente da sua casa. E tudo está pronto para que o primeiro a ser enforcado ali seja Mordecai. E todo mundo foi dormir, mas o rei não consegue dormir. O rei tem insônia, e ele pede para que seja lido para eles aquela leitura que é a leitura mais capaz de dar sono na vida de alguém, que é o livro de Atos do Presbitério. Leiam as atas para mim, quem sabe isso me dá sono. E os caras começam a ler as atas. E por que não sabemos? É claro que sabemos. Aquilo que chama a atenção de Assuero é o nome de Mordecai, que aparece lá no meio de uma ata, com aquela leitura técnica, com aqueles termos técnicos. E ele então fica curioso e pergunta: o que a gente fez por esse camarada aí? E quando ele faz essa pergunta, a história muda. Deus lhe deu insônia, para que ele exatamente pudesse ouvir as atas do presbitério, que a maioria dos pastores aqui de Goiânia precisam aprender a gostar de ouvir. Eu estou escrevendo um livro sobre a história da IPB em Goiás. E às vezes lá em casa eu fico perguntando: por que eu resolvi escrever esse livro? Há poucos meses atrás, menos de 2 meses atrás, eu recebi de presente uma caixa cheia de fotografias. E numa dessas fotografias estava o reverendo David Lee Williamson, com a sua espingarda, os seus 4 cachorros perdigueiros deitados em frente a ele, um presbítero, um evangelista do lado, e um monte de perdiz pendurada numa cerquinha que ele havia construído.
E eu me lembro, na hora que eu vi essa foto, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz no livro de Atas da Igreja Presbiteriana de Ubiataba, lá em 1995, quando eu tinha assumido o pastorado da igreja, e eu queria conhecer que igreja que eu estava pastoreando. E lá dizia, depois eu fui conferir a data, porque a memória também não guarda tudo. Em 1949, o reverendo David Lee Williamson saiu de Uruana, com seus cachorros, com a sua espingarda, e foi celebrar a ceia na congregação de Ubiataba. E aí o irmão que registrou na ata o histórico da igreja, no dia da organização da igreja, colocou uma observação que ficou na minha memória. À medida em que as codornizes diminuíam nos campos, os membros aumentavam na igreja de Ubiataba. Foi ali que Deus plantou no meu coração o desejo de contar essa história para o nosso povo. Existem leituras que aparentemente são muito desagradáveis, mas que elas servem sim os propósitos daquele que as mandou colocar ali. Deus é aquele que conduz, não é o poder, não é a força, mas é o meu espírito. E Ele é capaz de colocar uma leitura no seu caminho, um acontecimento no seu caminho, uma situação no seu caminho, que pode mudar tudo, e Ele faz isso aqui no meio desse povo, para mostrar para eles que quem controla as coisas, a história, as situações, não são os reis, não são os governos, não são as pandemias, mas é o Senhor, e Ele levou o seu povo para o deserto, não para que o seu povo morresse no deserto, mas para mostrar que Ele cuida. Chuva era algo que Baal não poderia dar, mas Deus deu. É claro que era aquela chuva que chove lá na montanha, e a gente está cansado de ver na internet, no YouTube, vídeos mostrando água descendo da montanha e enchendo as torrentes do Negueb. A mesma experiência do Negueb acontecia também em Edom. Nas montanhas de Edom também chovia, e quando lá chovia, a água vinha para os desertos de Edom. E foi isso que aconteceu nessa noite. Ninguém tinha visto nuvem, ninguém tinha visto relâmpago. Lá longe, 30, 40, 60 quilômetros de distância, havia chovido, e às 6 horas da manhã, a água está ali, no exato momento que Deus disse que ela estaria. Deus disse: na hora em que a oferta for oferecida no templo, de manhã, vocês verão água. E a água estava lá, na hora do sacrifício. E aquilo descedentou o povo, descedentou os animais, porque eles levavam animais para matar e fazer comida para os soldados, e os cavalos que eles usariam no campo de batalha. Um poder silencioso que envergonha a ironia e a incredulidade. Deus não trouxe esses 3 reis aqui para morrerem no deserto ou nas mãos do rei de Moabe. Deus trouxe esses 3 reis aqui para mostrar o seu poder. Salta aos olhos que Deus dará vitórias sem nenhum alarde portentoso. A palavra de Deus toma o mesmo tom de conversa quando Elias achou que era o fim, e Deus disse: não, é apenas o começo. Deixa eu fazer algumas aplicações para terminar essa mensagem. Primeiro, o Senhor mata a sede e dá a vitória. Quantas vezes nós achamos que não dá mais, que não é possível continuar, que nós continuamos sem esperança, fazendo o que sempre fizemos, que sempre aprendemos, que não há perspectiva de vitória, e Deus vem então e nos surpreende. Ele mostra que é possível fazer diferente, porque Ele providenciará a diferença que marcará as nossas vidas. Confie no Senhor. Ele providencia o necessário para a sua casa e para a sua família. Eu não sei aqui no Jardim Goiás, mas lá na Vila Nova, muitas famílias estão tendo perdas salariais, porque perderam clientes,
porque perderam negócios, porque perderam contratos. E nós temos que dizer para eles: sejam fiéis, confie no Senhor da providência. É nesse Senhor que a gente tem que aprender a confiar em todos os momentos da nossa vida, porque o dia em que nós confiarmos somente no nosso braço, esse é o início do fim para a nossa caminhada cristã. A igreja sempre marchou na dependência exclusiva do poder de Deus, que nem sempre é compreensível, que jamais é dominável, mas que sempre nos surpreende e sempre nos salva e nos socorre. Confie em Deus. Deus não te trouxe até aqui para você morrer de Covid-19. Eu sei que dizer isso pode soar contraditório e polêmico, porque com certeza alguns de nós seremos chamados à presença de Deus através do Covid-19, e Ele está fazendo isso. Mas a nossa postura não é aquela postura de simplesmente nos trancarmos dentro de casa e esperar o vírus chegar. Porque essa jamais foi a postura da igreja. A postura da igreja, sempre que aconteceu uma pandemia, foi servir e continuar servindo, tomando todos os cuidados que forem possíveis, mas sabendo de que a nossa vida sempre esteve e sempre estará nas mãos daquele que é Senhor. Hoje ainda eu estava lendo sobre Edward Lane, não o fundador do IBEL, mas o avô dele, aliás, o pai dele. Edward Lane, em 1892, Campinas, em São Paulo, constantemente era invadida por uma epidemia de febre amarela. Muitos missionários morreram aqui no Brasil. O Simonton foi um deles por causa das constantes epidemias de febre amarela que invadiam o Brasil na época do verão. E em 1892 veio mais um ciclo de febre amarela sobre Campinas. Essa era a razão porque o seminário não se estabelecia ali até então, porque todos os anos vinha um ciclo de febre amarela, e ele veio forte em 1892, todos os missionários foram mandados para Lavras, Minas Gerais, menos 2. Edward Lane e Charlotte Kemper resolveram ficar para cuidar da escola, o Colégio Internacional. E então, Charlotte Kemper contraiu a febre amarela, quase morreu. Quem cuidou dela foi Edward Lane. Quando ela se fortaleceu, ele então caiu doente, e ela passou a cuidar dele. Ela sobreviveu, ele faleceu naquele ano. Naquele ano de 1892, vários missionários faleceram no Brasil. John Boyle, aquele que tinha vindo aqui em Goiás, havia falecido em outubro. E Miguel Torres, que era pastor em Caldas, perto de Poços de Caldas, também havia falecido, e faleceu Edward Lane. 2 anos antes tinha falecido Alexander Blackford. Esses 4 nomes eram os 4 principais líderes da IPB naquela época. E Júlio Andrade Ferreira, contando essa história, ele diz: o ano fatídico de 1892 é um ano que a gente só entende pela ação misteriosa da graça de Deus, porque ele atingiu bem cheio o peito da IPB. Edward Lane era um dos principais líderes dos missionários do Sul, junto com John Boyle. Os 2 morreram em 1892. Miguel Torres era o principal líder dos pastores nacionais, morreu em 1892. Alexander Blackford tinha sido o substituto de Simonton e o principal líder da IPB no Brasil naquele período. Tirou férias, foi para os Estados Unidos, morreu lá no gozo de férias. E a partir daí a IPB entrou num mar de dissensão que vai chegar no seu ponto alto no cisma de 1903, e tudo começou ali em 1892, quando Deus resolveu chamar à sua presença os 4 principais líderes da nossa denominação, quase que de uma só vez. Nós não entendemos a direção da providência de Deus, mas nós sabemos que ela está aí
E Deus jamais nos abandonou, tanto é que nós, Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, de Vila Nova e tantas outras, fomos fundados aqui no Brasil com aqueles que os substituíram e continuaram o trabalho. Deus é o Deus da providência. Essa é a principal lição que você precisa aprender com essa pandemia. Segundo, não há lugar mais seguro na face da terra do que estar nas mãos e sob as mãos de Deus. Esse ano, no início do ano, morreu uma das pessoas mais queridas nossa, o evangelista Pedro de Andrade, que trabalhou comigo como meu pastor auxiliar em Goianésia em 97 e 98. Seu Pedrinho, ele me chamava para fazer visitas, e quando eu saía para fazer visitas com ele, era certeza que no mínimo a gente faria 7 em uma só tarde. Porque a gente saía de uma casa e já entrava na outra. Pastor, vamos ali, vamos naquela lá, vamos naquela outra. E ele levava a gente para visitar. E numa dessas visitas com ele, ele disse: pastor, não tem lugar mais seguro na face da terra do que a gente estar no centro da vontade de Deus, do que a gente estar nas mãos de Deus. Você pode ter pouco, mas você estará bem. Você pode estar no deserto, mas você estará bem. Você pode estar na floresta e você estará bem, porque você está onde Deus quer que você esteja. E por último, o poder de Deus é incompreensível e também é incontrolável. O vento sopra onde quer. Você não pode dominá-lo. Você ouve o seu barulho, você pode seguir os resultados do que ele deixa para trás, mas você não pode ensacá-lo, você não pode engarrafá-lo, você não pode dominá-lo. E esse é o maior problema do pentecostalismo brasileiro, que quer controlar Deus numa garrafa. E esse é o maior problema dos presbiterianos que acham que pode andar nessa mesma estrada. Ninguém vai jamais engarrafar a Deus. E é um erro não conhecer o poder de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Deus está nos desafiando a conhecer os dois. O poder de Deus, ele é incontrolável e incompreensível, mas Deus constantemente estende as suas mãos